Muito bem, voltamos, pessoal. Demora um pouquinho porque ele só publica se a gente colocar um título. Aí eu tive que fazer uma abreviação aqui, porque vai direto para o IGTV. Então, por isso que demorou. Vamos lá, Tiago, chama de novo, por favor. Isso, agora você apareceu aqui, eu vou te chamar. Estou só esperando a conexão do Tiago. Tá entrando de novo. Tiago, de De novo novo. sua voz, eu estou escutando até você no teclado. Mas eu vou arrumar minha cadeira aqui, mas você não está aparecendo, não sei por quê. Putz, não tenho a mínima ideia do que eu posso, porque não fiz nada com coisas da tecnologia, né? Não, Você tentou trocar pro Wi-Fi para ver se de repente não melhora? deixa eu ver aqui. Continua rodando a bolinha. Agora apareceu. Você está Apareceu? aí de volta. Aham. A gente está Para mim tá. vendo um cubo, um cubo mágico, uma foto. Aí, agora você está aí com a gente. Eu não tô me vendo, não. Você não está se vendo? Não, tá preto para mim, do jeito que tava. Não, agora a gente está te vendo, você está com a mãozinha esticada aqui e tudo. Tem uma É faixa bom, eu não tô azul me, atrás de você. eu não tô me vendo, não, mas o importante, se tá ouvindo e vocês estão vendo, deu certo, né? Carol tá aqui dizendo que tá vendo. Um abraço aqui para Eduardo, também um grande parceiro lá do Rio de Janeiro, um grande amigo. Olha Vamos só, lá, tá agora rindo. você vai perder o biofeedback de você se ver, mas vamos lá. Você está Não tem aparecendo problema. para nós, direitinho. Tô bem na fita aí. Tá bem centralizado, tá tudo certinho. Então vamos embora, Então, toca o barco. aí você estava dizendo, a gente estava falando do decibelímetro, de alguns recursos que a gente tem também, que alguns são legais, outros nem tanto, e que tem aplicativo para tudo, para lembrar o disfágico de fazer deglutição e tudo mais. Tem também para controle da apneia, não controlar a apneia, mas a pessoa vê o quanto que roncou, tem para beber água, tem vários aplicativos que a gente pode ir utilizando mesmo, né? E aí você falou também da qualidade do áudio para o nosso teleatendimento em voz, né? E do uso do decibelímetro também, que ajuda para o paciente diminuir um pouco a intensidade vocal e, enfim, o volume e tudo mais. E aí paramos nisso, até dar esse problema. Aí você pode prosseguir com seu raciocínio. Então, eu não vou te interrompendo tanto, porque senão corta a linha de raciocínio, mas o pessoal pode fazendo pergunta e Não, tudo mais, a gente vai pode, organizando. pode seguir, pode ir acrescentando, fique à vontade. Mas então é isso. Então a gente precisa lembrar que a tecnologia ela nos ajuda muito desde da, da melhora no diagnóstico, dos aparelhos que a gente tem, de coisas e ferramentas novas que vai trazer para a gente para o dia a dia, até uma melhora e velocidade no tratamento também, mas às vezes ela pode também nos trair, como era no caso de agora, né? Então, veja, a gente está falando de Exatamente. tecnologia e a gente não pode ficar refém dela. A gente sempre deu conta da fonoaudiologia, né? Antes de todos esses recursos que apareceram, que vem aparecendo aí. Mas isso vem incrementando e vem otimizando o nosso processo. O que é importante que fique claro que o profissional que às vezes não disponha, seja porque não tem condições de investir, seja porque está no SUS, por qualquer tipo de... Não quer dizer que não é um profissional menos preparado, né? Ele vai ter menos recursos por alguma dessas situações. E a gente vê muito nesse movimento da tecnologia, um movimento que esse eu não acho positivo, que é de valorizar mais os profissionais que dispõem daquele recurso, achando que o Uhum. fato de ter um recurso, de ter um laser, de ter uma eletroestimulação, torna o profissional melhor. Não, não torna o profissional melhor. O que torna um profissional melhor é estudar, é investir, é raciocínio clínico, e se ele puder agregar dentro do fazer profissional dele essas tecnologias, eu acredito e entendo que é a forma mais interessante. Mas a gente tem que ter muito esse cuidado para não se perder na tecnologia, né? Então, essa questão que você está falando, né, de laser e tudo mais,
hoje em dia as pessoas veem na internet, né, começa a pesquisar, coloca lá fonoaudiologia, reabilitação vocal, e aí aparece um monte de coisa, e ele vê lá, nossa, aí o laser, ou a eletro, e às vezes nos procuram, acontece comigo, porque quer fazer isso. O paciente especifica que ele quer fazer isso. E aí a gente tem que também conduzir o paciente a entender que são recursos, são, na verdade, estratégias terapêuticas que a gente vai utilizar. Exatamente, né? Então, porque eles vêm, eles querem fazer isso, eles acham que eles vão chegar no consultório, que a gente vai colocar lá o laser e, bom, tchau, e aí semana que vem a gente se vê de novo na próxima sessão. Então, não é assim, e aí é uma questão da postura dos profissionais também de demonstrarem isso, porque às vezes a gente vê também, falando em tecnologia, o uso da rede social, que a pessoa posta como se aquilo fosse a resolução da situação do paciente, né? Sendo que não né? É o que você falou, tem que ter todo um aparato, um raciocínio clínico, tem as contraindicações para essas estratégias também, né? Que a gente tem que conhecer e levar em consideração na hora de fazer o uso e tudo. Não é uma coisa indiscriminada, né? Só pegando esse gancho dessa questão mesmo de como que a gente se posiciona para não ter isso, né? Da pessoa valorizar só a estratégia e o recurso e não entender que para aquilo funcionar tem que ter um profissional bem qualificado, né? A esposa está assistindo, a Célia está aí. Oi, Célia. Minha irmã do coração de Recife também entrou, Edla, vários outros colegas aí queridos, a doutora Rosana Boni de São Paulo, vários colegas entrando. E isso, até falando, terminando essa sua fala, Claudinha, é uma coisa que a gente tem sido clichê, né? Meio chato, mas tem sido clichê, da gente estar o tempo inteiro falando, né? Olha, é legal, mas não é o objetivo principal, é coadjuvante, né? Eu sei que alguns colegas aqui que eu já trabalham têm uma carreira importante, já devem ter ouvido falar isso várias vezes, falam isso várias vezes, mas é importante a gente sempre estar comentando e citando sobre isso, né? E uma outra coisa, Claudinha, que é legal da gente comentar também em relação à abordagem da tecnologia e do conhecimento que o profissional ele precisa passar a ter, pensando agora ainda não mais nos tratamentos, mas sim em procedimentos que o seu paciente ele pode ser submetido. Então, por exemplo, eu como fonoaudiólogo especialista, por exemplo, em voz e disfagia, eu preciso saber, saiu cirurgia agora de tireoide, que é uma coisa que eu atendo muito, porque eu faço bastante essa área da cabeça e pescoço. Agora a gente tem cirurgias robóticas que operam tireoide, que fazem a tireoidectomia. E aí, o que é que isso implica no meu dia a dia? Vai ser o mesmo procedimento? Tem diferença? Não tem diferença? O que é que os trabalhos, o que é que as evidências científicas nos mostram? Essa cirurgia ela vai ter um risco maior, vou ter mais uma qualidade vocal X ou Y, é mais esperada lesões X ou Y, eu preciso acompanhar isso. Então, por exemplo, falando em cirurgia robótica, o que os trabalhos nos mostram, falando em voz de deglutição, é que a voz, quando o paciente se submete à cirurgia robótica, ele vai ter uma propensão a ter muito menos sequelas, quando eu falo em voz. Já quando eu penso em deglutição, os trabalhos dizem que é muito semelhante as cirurgias tradicionais, as cirurgias abertas, né? Então, eu preciso, como fonoaudiólogo, eu preciso saber o que é que está acontecendo lá e como é esse paciente que vai chegar para mim. Eu tenho agora novos tipos de radioterapia. Isso implica em quê? Eu tenho radioterapia 2D, eu tenho radioterapia 3D, eu tenho outros... E aí, isso implica o quê? Esse paciente ele vai ser mais sensível? Será que eu consigo, sensível ao toque, será que eu consigo entrar em abordagem e intervenção fonoaudiológica antes do que o outro? Porque essa radioterapia ela é mais precisa, traz menos sequelas, como fibrose, mucosite. Então, se é uma radioterapia que traz menos sequelas, eu posso tentar modificar meu protocolo de ver aquele paciente só após 15 dias de radioterapia, de fim de radioterapia, e para começar antes. E falando em radioterapia especificamente, os novos protocolos nos dizem, em relação à deglutição, não à voz, que a recomendação atual é entrar nesse paciente pré-radioterapia. Então, a gente já tem vários trabalhos com esse tipo de recomendação. Mas eu não sou radioterapeuta, mas o fonoaudiólogo que trabalha com isso, ele precisa saber. Por isso que eu gosto da fono, porque a gente tem que estudar um monte de coisa. Né? Então, se eu trato voz e deglutição, em geral, é uma coisa dentro de uma outra grande coisa, dentro de uma doença de Parkinson,
de uma esclerose lateral amiotrófica, de uma cirurgia de câncer de cabeça e pescoço, de um traumatismo crânioencefálico, de um acidente vascular encefálico, enfim. Então, eu preciso entender bem qual é o problema base, saber se for uma questão cirúrgica, medicamentosa, né, terapêutica, como uma rádio, uma quimioterapia, como é que foi a abordagem. Se for uma cirurgia, por exemplo, da cabeça e pescoço, eu preciso saber, ó, ele tirou um pedaço da língua, qual foi o pedaço, onde foi feita a incisão, como é que foi feita a apexia, para eu saber como eu manejo e qual é o meu prognóstico. Né? Porque se eu entendo, ele fez uma cirurgia de resgate pós-radioterapia, então eu já sei que o prognóstico é diferente do cara que é virgem de tratamento e entrou de cara em uma cirurgia. E até o próprio tratamento, às vezes, ele pode sofrer alguma modificação de acordo com a discussão com a equipe, né? Então, em cabeça e pescoço ou na cirurgia de laringe em geral, né? Mesmo as que não tem componente aí de oncológico, essa discussão em equipe ela é muito importante, né? Um cantor, por exemplo, para uma indicação de uma cirurgia, precisa do fonoaudiólogo estar inserido nisso. Então, a gente precisa saber qual que é o método, quais são os recursos que vão ser utilizados para a gente saber quais são as possíveis iatrogenias, quais as possíveis complicações, as sequelas decorrentes disso, como você falou, né? Então, isso é fundamental mesmo. Eu preciso saber todas as cirurgias, todas as novas medicações? Não, eu não sou obrigado a saber, não. Mas eu vou lá atender e receber um encaminhamento que o indivíduo fez uma TORS, uma cirurgia robótica de tireoide. Eu não sei o que é, eu vou precisar estudar para saber o que é esperado, quais são as possíveis complicações, se aquele paciente que está na minha frente é cara crachá com o procedimento que foi feito, ou se está destoando, né? As medicações novas a gente precisa acompanhar, tanto pelo seu efeito, pelos seus efeitos colaterais. Então, eu preciso entender, quando eu vou atender uma voz de um paciente com Parkinson, que a doença ela acontece por falta de dopamina na fenda sináptica e que a gente tem várias formas de oferecer essa dopamina. Tá? Então, eu tenho medicações de mais longa duração, de curta duração, eu tenho pacientes que usam medicações até 6 vezes ao dia, eu tenho pacientes que usam 2 vezes, porque tem um tipo de Prolopa, por exemplo, que se chama dispersível, então fica mais tempo dentro da fenda sináptica, o que garante mais tempo a dopamina e as funções de movimento e tudo que a dopamina precisa saber. Tem um custo, né? Porque também é alta tecnologia, isso tem um custo. É para todo mundo, infelizmente acaba não sendo. Mas eu, como fonoaudiólogo, preciso entender que existe o efeito on, o efeito off, essas diferenças das medicações e o que pode se trazer aí de efeito colateral, ou o que a gente pode agregar. Quantas vezes eu já acompanhei algum paciente neurológico e que eu via que tinha alguma alteração, que o paciente não tinha tido uma alteração importante no quadro geral dele e na voz. E aí foi a voz que me disse, opa, tem alguma coisa errada. Eu acredito que ele está necessitando aumentar a dose de dopamina na fenda sináptica. Aí eu encaminho novamente para um geriatra, para o neurologista, para ele fazer essa reavaliação e fazer esse aumento de dosagem se for necessário. Por que às vezes a gente identifica, Claudinha? Porque a gente vê mais o paciente. Sim. Porque o nosso processo é terapêutico, né? É isso. São sessões. E eles relatam mais para a gente, né? Porque a gente está ali com eles no cotidiano, então eles relatam os sintomas que aparecem depois do uso de uma medicação ou de algum tipo de intervenção. E aí a gente faz o raciocínio clínico em cima daquilo, né? Como você disse, se vai fazer um encaminhamento, se vai sugerir um retorno, porque às vezes o médico pede para retornar dali uns dias, às vezes até no pós-operatório mesmo, né? Falando também em cirurgias, e aí o paciente desenvolve alguma outra coisa, ele fica na dúvida, a gente que está ali acompanhando, olha, o médico marcou para você ir lá daqui 15 dias, mas dá uma ligada, ou vai para ele dar uma olhada, fazer, né, uma checagem e tudo. Então, eu acho que isso tudo é muito importante mesmo, né? Para a gente também poder estar inserido nessa discussão em relação à evolução e o prognóstico do paciente. Muito bem colocado. Dentro das suas áreas, né, Claudinha? Então, a gente está falando aqui, vai afunilar na área de voz, mas isso a gente pode entender e generalizar essa regra, né? Então, essa semana, eu estava conversando isso até hoje com a colega de São Paulo, a Maísa Ubrig, falando sobre isso, e a gente começou a ter uma retomada de novos pacientes na nossa rotina, porque as pessoas viram que a pandemia não está passando, e acho que ficaram se segurando, e opa, eu estou com aquela dificuldade que não dá mais para esperar, e aí estão procurando a gente, minha agenda aumentou bem da semana passada para cá, né?
Eu graças a estou Deus. muito tendo procura nesse período, importante. Inclusive, hoje eu tive uma enfermeira de um hospital grande aqui de Belo Horizonte me procurou por causa do estresse em decorrência da pandemia. Ela falou, olha, a gente está muito estressado, correndo muito, gritando muito, e aí ela já teve uma disfonia por tensão muscular primária e os sintomas voltaram, então ela entrou em contato comigo hoje. Então, assim, esse momento da pandemia é um momento da gente também fazer o uso desses recursos de tecnologia para a gente poder dar uma assistência, uma orientação, né, acompanhar essas pessoas também. Isso é uma coisa interessante mesmo. Agora a gente vai ter outros cenários, né, nesse momento em decorrência da pandemia, que não realmente ela está se estendendo mais do que o previsto, né? Sim, vai ter uma demanda reprimida. Eu acredito que quando passar essa primeira grande leva, a gente vai ter um bom importante também nos nossos consultórios, nos hospitais. Eu estava acompanhando o secretário estadual de saúde de São Paulo, falando que ele acredita que em torno de 50 mil pessoas estão deixando de ser diagnosticadas com suas doenças oncológicas. Porque, não, eu sinto uma coisa aqui na garganta, não, uma coisa aqui no peito, mas depois eu vejo, e aí você sabe que quando a coisa é na fase inicial, eu tenho um T1, por exemplo, e aí eu vou esperando, quando eu chego para o diagnóstico, eu já estou em T3 ou T4, que são tumores maiores e mais agressivos. Então, depois de toda essa leva aí que a gente está vivendo, a gente vai ter, com certeza, uma sequela importante na sociedade por conta disso, das pessoas que ficaram segurando, aguardando, esperando para Sim, fazer as pessoas seus, estão seus evitando diagnósticos, ir né? as pessoas estão evitando ir a consultas médicas ou aos hospitais mesmo, né? Por causa do medo do contágio, porque o raciocínio é, nossa, se eu vou para um hospital ou se eu vou para um consultório, passou alguém lá com algum sintoma, mesmo que não tenha feito o teste, eu posso pegar. Então, isso tudo está acontecendo mesmo. A gente tem ouvido muito, né, esse tipo de relato. E outras alterações também, né, Tiago? Falando dessa questão de uma prospecção, a gente vai ter Isso. alterações de voz e de deglutição em decorrência de intubação ou da própria questão respiratória dos pacientes que não evoluíram com a necessidade de internação ou de intubação, mas o COVID, ele afeta o olfato, afeta a respiração e tudo mais, esses pacientes podem vir, dependendo até da demanda vocal, por exemplo, eles podem vir a desenvolver algumas alterações e vão vir para a gente também, né? Isso é É, importante. e a gente precisa também ficar ligado em relação a isso. No meu ponto de vista, a gente vai começar a ter duas questões importantes aí, iatrogênicas, falando em voz e deglutição. Iatrogênica pelo uso que é indicado, tem que ser feito da intubação dos pacientes que forem expostos mais ao tubo. Então, a gente vai ter aí um acrescente nas paralisias, nas imobilidades laríngeas, né, das disfagias por um tempo prolongado de intubação orotraqueal. Para quem não tem tanto manejo com isso, intubação orotraqueal, a partir de 24 horas já é considerado um tempo prolongado de intubação orotraqueal. Então, se a gente pensar nos pacientes COVID, esses pacientes eles têm ficado em média de 10 a 12 dias no tubo, chegando até ficar alguns mais de 25 Sim, a mais de 30. 25 dias, dependendo da gravidade, da idade, das comorbidades, né? Quando em outra situação, em outro cenário, isso daí seria muito... Se a gente tem um paciente que a gente sabe que tem um prognóstico ruim, cada instituição tem um protocolo, mas em média, em 10 ou 15 dias, o paciente ele já é tracostomizado para minimizar as sequelas do tubo. Só que nesse momento os estudos apontam que a traqueostomia não é uma boa saída, né? Então por isso que esses pacientes eles permanecem aí por muito tempo em ventilação mecânica. Ó, o Eduardo, meu amigo lá do Rio de Janeiro, acabou de entrar, a doutora Michelle, que é nossa parceira da Sociedade Brasileira, que estava antiga no Comitê de Fono-Onco, que hoje eu tenho o prazer, Ana Karina, super amiga, super parceira de Recife, gerontóloga, fonoaudióloga. Todos Só gente bacana bem-vindos. entrando aí. Que bom, né, Tiago? Muito bom. Está Muito entrando, bem, inclusive. então. Bom, aí a gente, né, veio falando desde o diagnóstico até o tratamento das afecções e tudo. Especificamente, assim, na verdade, na área de voz, o que a gente tem, o que você tem visto, tem usado, enfim. Então, se a gente pensar dentro da fonoaudiologia, a fonoaudiologia que é hoje, né, a gente fala da fonoaudiologia 4.0, que é o que o nosso querido presidente, Dr. Leonardo, Aham, tem Leonardo. sempre tem nos falado, né, da fonoaudiologia 4.0, que a gente não tem muito para onde correr, que a tecnologia está imbricada no nosso serviço. Porque o ideal é que a gente saiba usar da forma
me desconcentrei aqui com o Michele falando. Tá vendo como é bom a gente ter os amigos? Que aí a gente faz um marketing positivo, né? Beijo, Michele. Obrigado. E também eu me perdi. Enfim, aí essa questão da tecnologia a gente tem que sempre estar andando de forma imbricada, mas a gente não pode se perder nela. E dentro da fonoaudiologia, de uma forma geral, a tecnologia vem crescendo muito. A gente hoje na audiologia, a gente tem cada dia mais aparelhos sofisticados, né? Cada vez aparelhos menores, com acurácia melhor, melhorando a qualidade do som. Se a gente pensar em linguagem, dando só alguns exemplos, em linguagem a gente tem hoje a comunicação de alta tecnologia, a comunicação alternativa. Então, antigamente a gente trabalhava mais com as pranchas, ainda se trabalha, claro, com pranchas, com figuras, com programas, e hoje a gente já tem, por exemplo, um leitor de rastreamento ocular, que o indivíduo ele consegue se comunicar num iPad, num tablet, num computador, através da leitura dos olhos, do rastreamento dos olhos, né? Então, as coisas vão caminhando e a gente precisa acompanhar. E a área de voz é uma área que é extremamente tecnológica. As pessoas, né, a gente, da fonoaudiologia, né, Claudinha, a gente vê que nós temos 12 especialidades, para quem, por acaso, não for fono aí que estiver na live. Hoje somos 12 especialidades. A última que entrou foi a especialidade de fluência. E cada especialidade acaba tendo um perfil de profissional, né? Então, a gente fala que o pessoal da linguagem são pessoas mais tranquilas, que trabalham de forma mais subjetiva. A gente da voz da disfagia, a gente faz as coisas tudo muito para ontem, né? Somos, em geral, pessoas mais objetivas. E dentro da área de voz, a gente gosta muito de tecnologia, porque a gente aprendeu a trabalhar com acústica, com microfone, agora com aplicativos, né? Então, tem muita coisa bacana aí que vem aparecendo. E se a gente ainda também falando disso, da área de voz, só te interrompendo, né? Até em relação a acesso e custo. Porque na minha época, nossa, eu me tornei essa pessoa que fala na minha época, enfim. Na minha época, mentira, minha época é agora ainda que eu sou super atuante e tal. Mas assim, quando eu me formei, enfim, comecei a carreira e tudo, na área de voz as coisas eram muito caras, né? Então, para a gente fazer uma boa gravação de sinal acústico, tinha que usar um DAT, por exemplo, né? Era uma coisa, quando a gente via um DAT... Os gravadores. Você usou os gravadores? Mas não, você está falando da sua época, é o gravador pequenininho, né? Que já era um luxo. Era assim, a pessoa era altamente assim, nossa, essa pessoa tá super bem sucedida, tem dinheiro até para comprar esse pequenininho. Não, a gente é da época do DAT mesmo, que é aquele grandão, entendeu? Que é outro, aquele do começo e tal. Era tudo muito caro. Hoje, nós usamos o mesmo dispositivo do nosso dia a dia para a nossa clínica. Então, todo mundo tem um computador, porque a gente faz tudo por computador, então lá você pode inserir os seus programas, né? Até o de deglutição, por exemplo, a gente tem o Deglutition, enfim. De voz, os programas de análise acústica eram muito caros, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado com o Dr. Não foi com o Dr. Speech, foi com... Agora eu esqueci o... Não, eu esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Era aquele caríssimo que comprava a estação e tudo mais. Daqui a pouco eu lembro, gente. É porque é muita informação. Enfim, o Voxmetria veio muito depois, entendeu? E mesmo assim ele era ainda caro, né? Então, tinha o Dr. Speech que era muito caro e tudo. Hoje não, a gente usa, então você não precisa ter uma coisa específica, é o que você falou. No próprio celular, né? A gente tem que ter um celular para poder se comunicar. Você falou de Deglutition, a doutora Rosane entrou, você viu? Tá vendo? Eu acabei de falar do Deglutition, entrou. Então, isso é uma coisa importante da gente ressaltar também. E os pacientes não tinham os recursos que a gente acabava tendo, ficava restrito para a gente no consultório, no nosso local de trabalho. E hoje não, nós e o paciente temos o recurso muito mais barato, né? Então, todo mundo tem um notebook, aí a gente faz a adaptação, tendo um bom microfone e tudo mais para poder fazer a captação do sinal, mas a gente tem infinitamente mais barato do que era um tempo atrás e muito mais acessível, né? E fica muito mais fácil a visualização, né? Enfim, eu acho que isso é uma grande vantagem. Mais possibilidades, né? Isso, do avanço da tecnologia, né? Aplicativo, você consegue baixar um monte gratuito. Alguns
a gente tem que pagar alguns dólares e tudo, mas muitos que ajudam muito na terapia, eles são gratuitos, né? Quando a gente fala em terapia, é processo terapêutico, né, Thiago? Que vai desde a avaliação até o acompanhamento do paciente. Então, tem diversos tipos de aplicativos, enfim. Mas é isso. Vamos lá. Eu acabei fazendo essa interrupção aí na sua fala, mas só para fazer esse adendo em relação à questão de valores, né? Então, hoje não é caro a gente usar a tecnologia. Até os próprios aparelhos. Você vai comprar um aparelho de eletroestimulação, eu tenho visto várias empresas fazendo. Aí a gente tem mais opção de preços e tudo mais. Enfim. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, a gente tem possibilidades. Né? A gente continua tendo recursos que são mais caros, a gente tem, mas eu tenho uma outra possibilidade. Opa, eu não consigo comprar um voximetria. Hoje o voximetria não era, na época que eu comecei não era pago. Não era pago não, desculpa. Você comprava o software e pronto. Agora você tem que comprar e cada ano você tem que pagar uma licença. Então não era assim. Então, mas eu tenho o Prat, que eu posso utilizar. Não, o meu é da época que eu não tenho que fazer licença. Eu continuo usando ele normalmente. Quem comprar... Acho que de 3, 4 anos para cá, quem comprou agora tem que pagar uma licença anual. Então as coisas vão mudando, né? Aí a doutora Rosana está comentando isso. A doutora Rosana também tem muita experiência, né? Já é uma fono aí também, bastante experiência. Sim, oi, Rosana, esse passado aí das coisas como vieram. E é interessante a gente fazer essa leitura, né? Essa linha do tempo, né, Claudinha? De como da onde a gente veio, como a gente está, como a gente consegue resolver as coisas, como a gente sempre conseguiu resolver as coisas, mas talvez, como eu comentei, com mais celeridade hoje, porque a tecnologia acelera muitos processos, né? A acurácia e a velocidade no tratamento. E aí, falando na área de voz especificamente, a gente pode falar da avaliação e pode falar alguns recursos tecnológicos do tratamento. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que lembrar que a soberana continua ainda sendo a avaliação perceptiva auditiva, que a gente pode usar qualquer que seja a escala que você utilize. O que eu uso na minha prática é a escala Gerbasi, você pode usar Hazard, você pode usar o KPV, uma escala analógica visual. Aí, como clínico, o pesquisador se sente mais à vontade. Ó. Renata Guedes também entrou aí. E aí, dentro da área da acústica, aí a gente tem mais novidades hoje, Claudinha. Então, a gente era acostumado, ou as pessoas, os fonoaudiólogos são ainda acostumados a utilizar as medidas lineares para análise acústica. Né, que são os clássicos perturbação de frequência e de amplitude, jitter, shimmer e proporção harmônico-ruído. Agora hoje já mudou também. Já se fala em outros tipos de medida, que são as medidas para avaliação não lineares, que são as medidas septrais, como, por exemplo, o AVQI, que é um tema muito específico que eu não vou entrar nesse mérito. Quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso, melhor pessoa para falar sobre isso, Dr. Leonardo Lopes e doutora Glaucia Madásio. São as pessoas que hoje falam muito bem sobre esse tema. E a Nina Englert também, Nina Englert lá de São Paulo, que ela foi fazer o doutorado fora dela na Bélgica, também tem alguns trabalhos falando sobre essas medidas aí não lineares, que era um dos grandes obstáculos da avaliação acústica. As vozes muito desviadas, a análise acústica não conseguia dar conta. Então, porque o que era utilizado eram essas medidas aí lineares, né? Jitter, shimmer, proporção harmônica, ruído e etc. E hoje, com essas novas medidas que podem ser, por exemplo, exportadas do PRAAT, né? Elas podem ser importadas para o PRAAT e serem lidas pelo PRAAT, que é um outro software de análise acústica que não é tão intuitivo, não é tão simples. É muito usado na linguística. Mas é gratuito. Né? Então, e para fazer essas medidas septrais, você tem como se fosse uma extensão, né? Tem como baixar isso. Específica. Sim, é só para o pessoal saber mesmo que tem essa possibilidade, porque aí fica meio perdido lá no programa e tem que baixar isso para poder fazer essa análise, né? No final, se você me permitir, eu vou sugerir 2 livros atuais da área de voz, e um deles tem aí o passo a passo de como a gente fazer essa extração para fazer essa análise das medidas septrais, tá bom? Então, a gente tem essa questão dentro da análise acústica, a gente melhorou muito a questão dos microfones também. Então, por exemplo, hoje o microfone que eu utilizo para fazer análise acústica não é mais P2. P2 é aquela entrada que a gente usa no telefone, para as pessoas que não gostam tanto de tecnologia. É aquela entrada do fone, né? E aí, quando a gente coloca P2, o risco de ter contaminação do ruído é muito maior. Quando eu entro com a entrada de um microfone com USB, eu isolo muito mais o ruído, né? Então, eu tenho uma acurácia muito melhor, eu tenho um som de muito mais
qualidade. Hoje a gente tem dentro da avaliação aí a eletromiografia de superfície, que é um dispositivo aí, tem várias marcas no mercado, e que eu vou avaliar o potencial de ação do músculo. Né? Ele não vai me dizer se o músculo ele é forte ou se ele é fraco. Não é assim que a gente define dentro da eletromiografia. Ele vai avaliar o potencial de ação em microvolts. Tá? Então, isso vai me dizer, por exemplo, se eu pensar numa disfonia comportamental ou hiperfuncional, que o indivíduo, durante a sua voz falada, ele está ativando musculatura de platisma, que não é uma musculatura que é utilizada para a fonação. Só quando tem alguma alteração na musculatura intrínseca da laringe, que eu vou, como eu brinco com os pacientes, eu vou pedir ajuda aos universitários, que são esses músculos aí, acessórios, e aí eles entram na fonação. Então, quando eu boto, por exemplo, uma eletromiografia, eu avalio como é que está isso, essa sobrecarga, pensando somente em avaliação. Eu posso depois entrar na parte do biofeedback, que é o que eu tenho mais utilizado, o biofeedback eletromiográfico, né? Então, é mais um recurso que a gente tem aí para estar falando. Os exames de imagem também têm melhorado muito, né? Então, a gente tem hoje as nasolaringoscopia, nasofibrolaringoscopia, telelaringoscopias em alta definição, em HD, que a gente consegue ver melhor, frame a frame, a prega vocal lá vibrando, todas as estruturas supraglóticas, aqueles sulcos que a gente não conseguia ver bem. Hoje a gente vê se é um sulco extremo maior, menor, com muito mais acurácia e muito mais fácil. Não é que a gente não via, só que tinha mais dificuldade. Hoje a gente vê de forma mais clara, de forma Eu também mais sou da elucidativa. época do videocassete, que a gente tinha que ter um recurso de shuttle no botão, que ficava vai e volta, vai e volta, vai e volta. Gente, eu fiz minha dissertação de mestrado com esse recurso, né? Porque era o que tinha, né? Para a gente conseguir ir vendo e volta e vai. Gente, sério, quem é de hoje em dia, se formou agora, né? Não que esteja atuando, a gente está atuando ainda. O Thiago tem 15. Quantos anos, Thiago? 15? 15 anos de forma. Mas quando eu comecei a aprender vídeo deglutograma, eu lembro lá no laboratório, no hospital lá em Recife, que eram 3 videocassetes, aquele monte de fita velha, que ficava empilhando dentro do laboratório, que enganchava. Não, parece hoje não, patético hoje, né? Mas era a nossa realidade, entendeu? Então, para ver o exame, a gente ficava nesse sofrimento, a imagem realmente não era tão boa, né? E hoje, assim, é quase que um cinema, né? Se a gente for ver, quase que um cinema 4D. É verdade. Então, isso também avançou muito, e aí avança na forma de, por exemplo, de eu armazenar esses dados. Antes, como eu falei, ficava esses vídeos empilhados, e hoje eu consigo armazenar tudo, por exemplo, num HD externo. Eu compro um HD externo que é do tamanho de um telefone, e aí eu armazeno... Travou? Não, agora você voltou, tinha dado uma pequena travada. E eu continuo com a tela preta aqui, então eu já me acostumei. Desde aquela hora, não me vi mais. Mas como está fluindo... não estou vendo mais nada, desde aquela... Nossa, eu já achei que você estava se vendo, porque você está se Não, tá tudo vendo. preto. Gestual tá tão bom que eu achei que você estava se vendo. Infelizmente não. Se tiver com um bicho na minha testa, nesse momento eu não consigo tirar. Mas, enfim. Então, isso também facilita essa forma de armazenamento, né, da gente colocar num HD externo, de colocar numa nuvem, num drive, né, que eu posso ter esse exame aqui que eu fiz agora, e se eu estiver lá em Hong Kong, eu consigo ver esse exame da mesma forma, abrindo meu computador e subindo no meu drive. Então, isso também ajuda bastante. Outra coisa dentro da avaliação que vale a pena falar, e que eu sou um fiel defensor, são os protocolos de autoavaliação. O que é isso, para quem não tem tanto costume de utilizar? São os protocolos que o paciente vai se autorrelatar como ele encara o problema que ali ele está lhe procurando. Então, se a gente está falando de voz, são os protocolos de autoavaliação ou de qualidade de vida relacionados à voz. E a gente tem vários, os protocolos, eles continuam sendo algo extremamente interessante, muitos protocolos sendo traduzidos para o português, sendo validados. Em geral, o grupo da professora Mara Belal, que tem uma experiência muito importante de fazer essa tradução desses protocolos. Então, eu uso sempre meus protocolos. Agora, nesse formato online, eu mando também por uma plataforma segura o protocolo, ele preenche, me devolve, eu consigo ter isso da mesma forma antes e depois do tratamento. E, em alguns casos, a gente utiliza durante também o tratamento. E aí eu posso citar vários. O IDV-10, que é o que eu mais gosto, eu acredito muito em protocolos rápidos. Aquele IDV original, que é o IDV com 30 questões, eu não acredito, que eu acho que do meio para o final o paciente já está respondendo ali de qualquer jeito, que ele está cansado. O sol qual de deglutição
é muito grande, né? O mais conhecido, tem mais evidência, mas é muito grande. Acho que para a prática clínica, esses protocolos menores, eu uso muito o IDV-10, o QVV, que também são 10 itens. A escala de sintomas vocais pode ser muito interessante para o paciente que tem muita dor, desconforto nessa região cervical, os professores, né, que também é um público bem importante que utiliza E é esse tipo de interessante, protocolo. porque às vezes preenchendo a autoavaliação, eles percebem coisas que eles não sabiam que eram relacionadas à voz, e aí quando eles voltam, eles vêm e a gente consegue ter mais um panorama ainda maior da disfonia, né, do quadro de disfonia, porque às vezes eles relatam algumas coisas, principalmente esses disfônicos de longa data, como professores, por exemplo, que já engramaram aquilo no seu, como fazendo parte, né, do seu esquema corporal. Aí quando ele vai preencher o questionário, ele fala, nossa, eu tinha isso, eu não sabia que estava relacionado à voz, né? Então aí traz mais um elemento mesmo para a gente. Isso é muito, eu tenho percebido que isso é muito interessante, assim, até como educação vocal para eles também, tem sido bem legal. É Mas, importante para que ele também se direcione para o problema dele. E o que a gente sempre quer, a ideia interessante é que esse protocolo de qualidade de vida ele esteja na mesma linha do protocolo de avaliação clínica. Ou seja, se eu avaliei a voz do indivíduo e eu classifico como, por exemplo, a disfonia moderada, eu vou querer que ele tenha um IDV-10 ali também de um valor moderado, de 20, 22, 20. Vou querer não, é o esperado. Só que como isso depende do impacto na qualidade, se ele é professor, não, eu trabalho com tecnologia, tive um problema de corda vocal, de prega vocal, porque eu fui entubado na cirurgia. O impacto na vida desse indivíduo é muito menor. E o que a gente vê, quanto menor o impacto, pior é a adesão do paciente. Então, o ideal é que ele esteja na mesma linha aí, de quanto que ele tem de alteração orgânica e de quanto que impacta na vida dele. Se o paciente ele tem um impacto muito grande, o que os estudos mostram é que é aquele paciente que vai ter dificuldade em dizer, poxa, realmente eu já melhorei bastante. Porque ele sempre vai achar que isso acontece muito com voz profissional, né? Não, eu acho que eu perdi um semitom, então para mim ainda não tá. E aí ele já melhorou bem a extensão dele, a tessitura dele, mas uma coisinha ali específica para ele é uma coisa importante, né? Então isso vai muito do perfil do indivíduo. E aí, Claudinho, a última coisa que é interessante a gente comentar, já no último bloco, na divisão aí de diagnóstico, entrar no diagnóstico e tratamento, entrando já no tratamento, que a gente tem uma série de quinquilharias hoje dentro do tratamento de voz, né? Então, o fonoaudiólogo que gosta de tecnologia como eu, a gente pode ter acesso a um monte de coisa, consultório cheio, quase um laboratório lá no consultório de tanta coisa que a gente tem, que a gente vai usando, vai pesquisando, vai vendo o que tem evidência, né? Então, isso é importante a gente pontuar. Tecnologia tem muita coisa saindo, né? Muita coisa séria, muita coisa interessante, mas tem muita coisa ruim também que tem saído. Então, quando a gente vai optar em utilizar a tecnologia, o que eu sugiro, e é assim que eu faço na minha prática, é utilizar a prática baseada nas evidências científicas. Então, eu vi que saíram alguns trabalhos com a metodologia interessante, com a metodologia organizada, segura, grupos sérios, grupos que fazem uma pesquisa de forma adequada. Opa, eu acho que isso aí pode ser interessante. E não é qualquer coisa que sai em qualquer revista. Quando a gente fala em pirâmide de evidência, a gente precisa lembrar que a base da pirâmide, ou seja, a evidência mais fraca, são os relatos de caso, né? Ou a opinião dos experts, até chegar nas revisões sistemáticas e meta-análise, que é quando eu consigo comparar vários trabalhos e dizer, olha, eu tenho laranja, abacaxi, melão e mamão. Dessas 4 frutas, a fruta que traz mais vitamina C é a laranja. Eu tenho uma evidência científica robusta para isso. Na área de voz, muita coisa acontecendo. É difícil, às vezes, a gente separar e não ter tantos vieses. A gente tem ainda poucas meta-análises, que é a maior evidência na área de voz, mas a gente precisa sempre acompanhar isso, pelo menos ter ensaios clínicos, né? Ou clinical trials que sejam randomizados, duplo, triplo cego, que possam nos dar mais evidência daquilo que a gente está utilizando dentro dessas novas tecnologias, né? A gente pode falar aí das novas tecnologias dentro dos exercícios do trato vocal semi-ocluído, as máscaras que estão sendo utilizadas de ventilação, máscara acoplada no tubo. Aí chega alguém ali, opa, eu tive a ideia e acho que eu vou patentear aquilo. E aí eu vou lá e crio um vocal fill, por exemplo. É que foi alguém que teve essa ideia de juntar 2 coisas, a máscara, um tubo e ainda hidratar o trato vocal no mesmo momento. Né? E aí patenteia e tem um custo disso. Então, dentro do trato vocal, a gente já tem vários trabalhos, é um tema aí que a gente vai fazer lá na live na quarta-feira com o Dr. Guzman,
que é um grande especialista lá do Chile, e que a gente já vê hoje que tem tubos de diferente diâmetro. A gente precisa entender qual é a diferença de fazer na resistência do ar e na resistência da água, qual é a implicação disso, serve para todo mundo, não serve, para quem que eu vou usar o tubo mais fundo, para quem que eu vou dar... Enfim, então a gente, dentro das tecnologias que vão surgindo, quando a gente acredita que é algo que realmente vem a agregar, a ciência ela começa, opa, peraí, será que o tubo trato vocal semi-ocluído, ele dá certo no Parkinson? Opa, eu vi que dá certo no AVC, mas será que dá no Parkinson? E aí eu já relembro dos conceitos da doutora Roberta Gonçalves, quando ela fala de eficácia e eficiência. Eficiência, aham. Então, um dispositivo, uma técnica, ela pode ser eficaz porque foi comprovado que ela é capaz de gerar uma tal consequência, certo? Mas não quer dizer que ela é eficiente porque ela é capaz de gerar isso, mas na população específica, Parkinson, criança, cabeça e pescoço, ela não pode ter essa eficiência naquela população. Então, não Ou é até receita de... intra-sujeito, né, Thiago? Porque a gente tem que fazer as provas terapêuticas justamente porque às vezes a gente vê lá e funciona super bem para um grupo maior, mas para aquele paciente específico, naquele momento, às vezes não funciona, naquele momento do processo terapêutico dele, ou para algum tipo de perfil específico que aquele paciente tem, aí às vezes a resposta não é tão bacana assim. Então, às vezes a gente lê num artigo, né, e tenta replicar alguma técnica e tudo mais, mas para algum pode não estar funcionando em uma determinada situação. Isso é importante também da gente ter, por isso que o raciocínio clínico e o olhar, isso, e essa avaliação contínua do paciente, essa observação, ela é muito importante, né? Perfeito, perfeito. Claudinha, eu sei que o nosso tempo está chegando aí ao fim. Uhum. Como caiu naquela hora, acho que a gente ganha alguns minutos ainda, né? Ganha, Mas vê se alguém tem mas algum também... comentário, alguma coisa que a gente possa ir para não ter que passar voando nas últimas coisas que eu acho que seriam importantes a gente pontuar dentro desse nosso conceito. A eletroestimulação, né, que vem cada vez mais crescendo dentro da clínica vocal. A gente hoje tem muito mais evidência de que isso pode ser algo interessante. Da mesma forma como as outras tecnologias, de forma coadjuvante, a gente não tem nenhuma evidência que colocar eletrodos e fazer uma estimulação elétrica no indivíduo vai ter melhora na voz. Principalmente porque a gente entende voz como um comportamento e não como uma estrutura, não é uma prega vocal, não é uma coisa isolada. Então, a gente tem cada vez mais evidências de que a eletroestimulação ela pode trazer efeitos de forma coadjuvante, seja no modo phase, falando dos modos específicos, ou no modo TENS, com eletrodos 2 na supraoide, 2 na laringe, ou em posição de T, depende também de cada caso, de cada indicação, mas a gente tem algumas evidências na cabeça e pescoço, na neurologia, nos pacientes comportamentais, em diferentes modos, também isso é importante que se traga. E uma outra coisa dentro da eletroestimulação, que hoje já se tem um aparelho que você consegue ter eletroestimulação e biofeedback no mesmo aparelho. É um aparelho da Vital Steam, foi um aparelho que saiu relativamente mais recente, a gente não consegue ter tanto acesso fácil aqui no Brasil, mas aí você consegue fazer o estímulo elétrico e você consegue ver a resposta no momento do mesmo aparelho. Então, eu tenho 2 recursos do mesmo aparelho, o biofeedback eletromiográfico e a eletroestimulação neuromuscular. Né? Isso também tem um custo, não é um aparelho também, um custo barato, mas já é importante dizer que isso já existe, né? O biofeedback eletromiográfico que eu comentei, então a gente tinha uma marca que sempre foi uma marca muito presente dentro da fonoaudiologia, que é a Mioteco, e eu acho que é o aparelho ainda mais sensível que a gente tem, utiliza eletrodo, utiliza fio, mas hoje eu já tenho uma opção, que é o que eu tenho utilizado na minha prática, de um biofeedback sem fio. Então, é uma caixinha menor do que esse aparelho de telefone, metade desse aparelho de telefone, uma caixinha que eu coloco eletrodos e eu escolho o grupo muscular-alvo que eu quero utilizar e eu não uso fio e o biofeedback fica no meu telefone. Então, o paciente pode acompanhar no meu telefone ou pode acompanhar num tablet como ele está desempenhando a sua função muscular. Se eu penso em voz, eu posso dar aí um exemplo. Disfonia comportamental, platismo, eu coloco aqui, e o paciente está ali falando com força. Janeiro, fevereiro, março. Ele não consegue perceber que ele está fazendo esforço naquela musculatura. Então, eu tenho uma estratégia, que se chama biofeedback eletromiográfico, que vai dar um feedback para ele visual e auditivo, que ele está usando um músculo que não deveria ser utilizado naquele momento. E aí ele porque uma coisa é dizer, João, José,
você está usando um músculo que não é necessário. Muitas vezes isso pode ficar abstrato. Eu posso usar um espelho, outra palpação, claro que eu posso e devo utilizar isso. Mas quando eu dou uma tecnologia para ele, uma coisa que é quantitativa, auditiva e visual, eu estou acessando outras vias desse indivíduo. E aí ele consegue ter uma resposta aí mais interessante. Então, é uma coisa que eu também tenho usado. Chama-se, para quem quiser saber, chama-se NeuroUp. É neuro e up de inglês de subir. Camilinha Ramos, daí de BH também, tá vendo? A gente tem uma audiência grande de BH. Toda hora entra alguém de BH. Camilinha Ramos. Então, é um aparelho que vem me ajudando muito na disfagia e na área de voz, principalmente nas vozes comportamentais. Ou nas vozes neurológicas, que eu tenho um esforço, uma atenção muito grande nessa região também de pescoço. Então, eu super indico a biofeedback eletromiográfico e essa nova opção, um custo muito mais barato do que o com fios. Desvantagem que eu tenho do biofeedback por Bluetooth é que eu só consigo um grupo muscular. Se eu quiser, por exemplo, avaliar masseter, eu não consigo avaliar os dois ao mesmo tempo. A não ser que eu tenha 2 dispositivos, porque ele é uma caixinha com 3 eletrodos, eu vou colocar no masseter direito e eu não consigo avaliar os dois ao mesmo tempo. Eu posso avaliar esse e depois eu tiro e avalio o outro, mas os dois ao mesmo tempo eu não consigo fazer. Então, é uma desvantagem desse, diferente do que tem os fios. A laser terapia, que eu vi que alguém já comentou aí, é uma coisa que está bastante em voga dentro da fonoaudiologia, de forma geral, principalmente na área de voz, disfagia e motricidade orofacial. A laser terapia é uma coisa que eu acredito muito, que eu incrementei na minha terapia, no dia a dia, no meu fazer profissional. Na área de voz eu ainda uso pouco, a gente tem pouquíssimas evidências. A gente tem uma publicação que sai no Journal of Voice em 2017, 2018, que é uma publicação que fala sobre luz de LED, de luz vermelha, mas não é tão clara essa evidência. Ela não diz assim, olha, dá para você utilizar que você vai melhorar vibração de onda mucosa, você vai melhorar ressonância. Não tenho isso muito claro. O que a gente vê do laser, para quem não conhece o laser, a gente vai utilizar uma laser terapia de baixa potência ou fotobiomodulação. E o que a gente vai fazer é reorganizar as mitocôndrias, o que vai gerar maior energia. Posso usar o laser de várias formas, anti-inflamatória, cicatrizante, para melhora do desempenho muscular. E pensando aí na voz, até na voz profissional, isso tem cada vez mais sendo utilizado para recuperação, ou seja, para um efeito aí anti-inflamatório, e os pacientes eles gostam muito. Na área de voz, especificamente, eu uso pouco laser, né? Porque eu uso mais na área da cabeça e pescoço, mas não é especificamente para voz, é mais relacionado ao triso. Não, para voz, eu acho que outros dispositivos, como o biofeedback, como os dispositivos respiratórios, é uma coisa que realmente eu incorporei na minha prática de voz. Então, quase não tem um paciente que não usa nada, ou ele vai usar, dependendo do paciente, um Respiron, ele vai usar um Power Brief, ele vai usar um MST, depende do meu paciente, do meu objetivo com ele, ele vai fazer INS, ele vai fazer ES, ele vai fazer os dois, depende do que eu quero com cada um, mas os dispositivos, ele realmente entra na terapia de voz com bastante impacto. E a gente tem novas publicações aí que saíram, principalmente no uso que as pessoas têm utilizado muito, que é com shaker. Então, saiu um artigo bem recente agora falando da Ana Paula Dassi Leite, ela é do departamento de voz também, assim como eu. Ela é do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Agora não lembro bem, mas enfim, lá do Sul. Eu acho que é isso. E ela publicou um trabalho bem interessante com esse dispositivo que eu gosto muito, uso o shaker na voz profissional, na cabeça, pescoço, enfim. E o ultrassom aí que eu estou vendo, que é a queridíssima conterrânea aí, Daphne Borba, e muda de cidade a cada ano. Agora ela está em Cuiabá, ela estava em São Paulo, foi para não sei para onde, e agora ela está em Cuiabá. E ela está perguntando se eu uso ultrassom. Eu fiz um curso de ultrassom, né? Ultrassom, esse a gente não tem evidência nenhuma, zero, sim, nada. Isso é importante que se fale. O ultrassom ele surgiu da demanda dos clínicos, né? E agora, trazendo isso para as pesquisas, isso está começando a se movimentar. E eu até fiquei sabendo essa semana, por coincidência, que o grupo da IDBH também quer levar tudo, né? O BH é João Pessoa. E Leonardo e seu grupo quer levar tudo, ou a turma aí de BH, né, Cristina Cortes Gama, Camilinha Ramos, Laélia Vicente, essa turma boa aí, Andréa Mota, essa turma boa aí da UFMG. E eles estão, a Juscelina, que trabalha com voz aí, está começando a utilizar, tem um grupo de estudos aí que está usando o ultrassom, mas também é uma proposta
que muitos clínicos têm utilizado e que tem aí evidências clínicas de resultados interessantes com seus pacientes. O resultado, mas no sentido, não tem a evidência, mas tem a experiência do profissional, assim como quando começou com a eletro, quando começou com o laser, que sendo utilizado em outras áreas da reabilitação e da saúde, tinham resultados, e aí, a partir do raciocínio clínico em cima das mudanças de fisiologia e tudo mais, né, que os fonoaudiólogos começaram a fazer as pesquisas, né. É uma questão de tempo, de a gente só ter o cuidado de como usar isso, em que população utilizar isso, e com muito critério, né? Porque realmente a gente não tem nenhuma evidência, tudo que é feito de forma análoga a outras regiões ou de outras profissões. Só que a gente precisa entender que a musculatura da cabeça e do pescoço, ela funciona também diferente de outras regiões. Então, não posso dizer, porque funciona bem na perna, no sartório, que é o maior músculo que a gente tem na perna, vai funcionar bem em platisma, no esternocleido, na prega vocal, na laringe. Então, eu não posso fazer uma associação. Parece que pode dar certo por isso, parece que pode dar certo por aquilo, mas não posso fazer essa soma e casar dizendo que o que acontece em um grupo muscular vai acontecer num outro. Principalmente nesses nossos aqui, que são tão específicos, né? Exatamente, em vários sentidos, né? Mas é isso. Tiago, você quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Tiago? Ele foi acompanhando aí. Ele não está se vendo, mas ele está vendo todas as perguntas. Isso é uma coisa legal. Estou vendo você, estou ouvindo, mas eu não estou conseguindo. Então, é até bom que eu não me distraia comigo mesmo, né? Exatamente. Não fica igual a gente, mexe no cabelo, mexe aqui, mexe ali. A última coisa que eu gostaria de comentar, falando em novos recursos, né? Não é exatamente tecnológico, mas que são novas abordagens que a fonoaudiologia na área da voz vem fazendo, né? Então, por exemplo, a gente está tendo uma atuação muito maior agora na voz do transgênero. Antes, a nossa atuação era muito fechada, apenas para mudar a frequência da voz, deixar a voz mais aguda ou mais grave, dependendo se era um transgênero homem ou um transgênero mulher. E hoje a gente já entende que é o perfil comunicativo, a intenção comunicativa que tem que mudar. A frequência faz parte, mas ela é a menor percentagem que vai implicar e dizer, opa, isso aqui identifica um homem, isso aqui identifica uma mulher. Então, acho que essa é uma abordagem nova. As abordagens que estão sendo feitas com os youtubers, né, que é uma coisa também bem diferente, bem nova, e eu sugiro aí os trabalhos da doutora Márcia, que trabalha muito com os narradores de jogos virtuais, né? Ela trabalha muito naquele campeonato de LOL, que eu não entendo nada, mas meu filho mais velho que me explica o que é. Seu filho, Claudinha, também deve saber do que eu estou falando. Mas eles ficam narrando o jogo. Parará, parará, parará. Eles têm uma demanda muito grande. Então, é um novo campo também. Até lembra que eu te falei que eu fico assistindo as lives de madrugada, porque aí o Arthur sossega, porque ele fica vendo esses vídeos também, e o cara falando exatamente. Gritando. E aí ele vai narrando uma dinâmica, dependendo da velocidade do jogo, tem jogos de guerra, né, e tudo mais, ele vai falando naquela taxa de velocidade, que é bem interessante mesmo, né? E ele tem um novo público, porque isso não existia campeonato de LOL, não existia youtubers, né? Como diz a doutora Thais Janekin, todos nós somos youtubers, eu, você, agora todo mundo virou, quem queria, quem não queria, virou Lucas Neto. Com certeza. Outra coisa legal só fazendo também um gancho nisso que você falou, do pessoal dos gamers, gamer é uma profissão, né? Então, para quem não sabe disso, que você está comentando, que é uma área nova, na verdade não é uma área, né? Um nova tipo para a gente intervir, né? Na verdade. Isso. Então, eu estava acompanhando as informações sobre isso e tudo, porque tem campeonatos, teve campeonato aqui no Brasil há um tempo atrás e tudo, e aí tem psicólogo para gamer, né? Então, virou uma profissão não só para os youtubers, os vloggers, os gamers e tudo mais, mas também para todo mundo que opera, que fica de retaguarda, exatamente. Então, tem o pessoal da administração, psicólogo, porque tem uma
uma demanda psíquica muito importante, e agora o fonoaudiólogo, porque é um jeito de comunicação diferente do que a gente estava habituado. Uma outra questão também são os podcasts, né, que hoje as pessoas gravam muito podcast, que é um tipo de locução também de outra comunicação. Diferente, isso, e crescente, né, para nós, assim. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a todo esse movimento, né, porque isso tudo também advém da tecnologia, né, vem aí... E vão requerer que a gente se reorganize em cima dessas demandas, né, então, Exatamente. o podcast, ele tem uma linguagem muito diferente, ele tem que ser muito pontual, 5, 7, 8 minutos, tem que ser claro, porque eu não estou te vendo, então sua fala não pode ser a lá Tata Werneck, que fala muito rápido, você não consegue compreender o que ela está falando. Nem pode ser muito devagar, não pode ser monótona, porque isso não segura a pessoa ali do outro lado. Enfim, então a gente precisa adaptar do que está acontecendo. Outras duas coisas que eu queria comentar, o doutor Saulo Soares entrou aí, que vai estar com a gente na live segunda, um super profissional da educação física. Outra coisa que eu queria comentar também é o controle motor auditivo da voz, que é uma nova abordagem que está sendo incrementada, a terapia de voz. Então, a gente não entende mais hoje como terapia de voz somente como realização de técnicas e comportamento, mas sim também da parte auditiva. Na parte auditiva, eu não estou falando, não é perda de voz, né? Perda auditiva, desculpa, para quem não acompanha isso. Outras vias que vão dar o melhor controle da voz, vias somatosensoriais, e é o que a gente tem falado que é o feed-forward, trabalhar com feedback e com feed-forward dentro do controle motor auditivo da voz, para que a gente consiga acessar outras vias e o paciente consiga engramar mais rápido o que a gente está procurando naquele tratamento. E outra coisa é a TBI, que é a terapia breve intensiva. Não é algo relativamente, não é algo novo, novíssimo, mas foi trazida para o Brasil aqui em 2016, pelo grupo da professora Mara Belal, que é quando a gente pega uma alteração de voz, que é candidata a fazer um tipo de intervenção 3 vezes ao dia, né? Que foi o que o grupo do Brasil propôs, é fazer uma intervenção 3 vezes ao dia em um curto prazo, né, de tempo, por diversos distintos profissionais ao longo do dia. Então, numa escala de 10 dias, eu vou escolher, vou ter um grupo, e aí eu vou ser atendido de manhã por João, doutor José à tarde e doutora Maria à noite, que isso eu consigo ter uma resposta mais interessante também, em alguns casos, das alterações de voz, né? E é isso, Claudinha, eu queria dar as 2 sugestões de livro, pode ser? Eu tô aqui me controlando para não falar. Vai, pode falar. Então, porque aí, as 2 sugestões de livro para quem quiser se interessar, eu não estou nem vendo se está aparecendo. Fundamentos, atualidades, levanta um pouquinho. Atualidades em voz clínica. Fundamentos e atualidades em voz clínica, do Leonardo Lopes, da Lívia Lima. Não, porque tem uns, eu estou lendo de trás para frente, né? Então... Leonardo Lopes, Felipe Moretti, Lívia e Eliane e Cristina. Então, esse livro é super interessante, ele está super atualizado. Ele foi lançado no ano passado pelo Grupo da Sociedade Brasileira de Fono. Esse ano a gente está lançando outro, vai ser lançado outro. Desse ano eu vou estar com um grupo bem bacana falando da parte da cabeça e pescoço, de atualidades nessas tecnologias. E o outro, não poderia deixar de fazer, meu jabá, né? É o meu livro. Que também é novo, de 2019, e que também traz várias questões aí das alterações da comunicação do adulto e do idoso, desde a etiologia, o conceito, até propostas de avaliação e tratamento. Tá bom, os 2 livros são sensacionais. O primeiro eu tenho, o segundo eu estava esperando para poder levar para Aracaju, porque eu ia em abril, né, Tiago? E aí a gente teve essa pandemia, mas eu recomendo os 2 e tudo. O Tiago teve muito carinho, muito cuidado em selecionar os temas, então recomendo para os 2, os 2, na verdade. Bom, foi muito interessante, a live dura só 1 hora e eu fiquei aqui, né, me contendo para não falar, né, por causa do tempo. Queria te agradecer muito, Tiago, apesar de uma semana exaustiva, né, e tudo, disponibilizar seu tempo numa sexta-feira para poder estar aqui junto com os nossos colegas para fazer essa discussão. É um momento muito rico, então estou te agradecendo de coração mesmo. Espero que a gente possa se ver novamente em outras lives também, em cursos e tudo mais. E é isso.
Ninguém fez pergunta aqui depois. Eu queria também agradecer todo mundo que participou e dar os parabéns, porque eu acho que toda vez que o profissional ele tá presente, seja numa live ou num curso, enfim, ele está buscando evoluir, crescer e ter a humildade também de aprender com os outros colegas e tudo. Então, eu gosto sempre de dar os parabéns, porque é uma conduta muito bacana. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a sigla também por essa oportunidade, né, a Adriana e a Érica. E é isso. Então, a gente tem outras programadas também, mas eu não vou anunciar aqui ainda não, por causa eu estou esperando o cronograma das pessoas que são convidadas. Mas fiquem atentos, tá bom? Tiago, um beijo. Célia, obrigada por emprestar seu marido para nós aqui. E agradecer também a sigla pela oportunidade, pelo convite. Espero que a gente também esteja junto aí em breve, dividindo mais conhecimento aí na voz para os alunos da sigla educacional. Então, muito obrigado, professora Cláudia Ligoc, pelo convite, pela honra em dividir um pouquinho aí do meu conhecimento aqui na área de voz e tecnologia. Para mim é uma cachaça, ficaria aqui mais 1, 2 horas numa boa falando sobre essas coisas. Falta 28 segundos. Eu gosto de tecnologia, gosto de fono, gosto de voz, gosto de falar e gosto de trocar ideia com você, que eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Então, a coisa obrigada. É bem interessante. Então, obrigado você pelo carinho, pelo convite. Obrigado a todo mundo que entrou aí, amigo, gente que não é fono, gente que é fono, amigo, meu filho entrou mais velho, minha esposa, os amigos, todo mundo que entrou aí, muito obrigado. Foi muito legal esse papo aí, apesar de não estar me vendo aqui na tela